muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. E hoje temos um convidado muito especial, o Dom Diamantino Antunes, Bispo de Tete, certo? De Moçambique. Sim. Muito bem-vindo. Obrigado. Hoje o nosso tema é Alegria da Esperança, em que o Sr. Dom Diamantino Antunes é missionário da Consolata, aqui em Portugal, entrou no Instituto Missões Consolata em 1978, emitiu a primeira profissão a 20 de agosto de 1989. Depois de completar os estudos de teologia em Roma, é destinado a Moçambique para fazer o estágio pastoral. Recebe a ordenação sacerdotal em 30 de julho de 1994, fez o doutoramento em Teologia Dogmática na Universidade Gregoriana, sobre o contributo dos bispos de África no Concílio Vaticano II, regressa a Moçambique em novembro de 1999 e, em 8 de julho de 2014, é eleito Superior Regional dos Missionários da Consolata, em Moçambique e Angola. Foi nomeado Bispo de Tete em 22 de março de 2019, recebeu a ordenação episcopal e tomou posse da Diocese de Tete a 12 de maio desse ano. É postulador da causa de beatificação e canonização dos servos de Deus Luísa Mafo e companheiros mártires, catequistas de Moçambique. É isto mesmo, Sr. Bispo? Quase tudo. Quase tudo. E muito, graças a Deus. Antes de falar de si, peço-lhe que faça um enquadramento geral da missão, carisma, missões em Portugal e no mundo dos missionários da Consolata, para que possamos perceber um bocadinho melhor. Então, acima de tudo, sou um missionário da Consolata, religioso, e esta congregação missionária, este Instituto Missionário, nasceu em Itália, no norte de Itália, em Turim, em 1901, fundado por um sacerdote diocesano, que já é uma novidade, Sim. Para a evangelização dos povos, de modo particular para a evangelização do continente africano. Sim. Como é que surgiu a vocação deste sacerdote diocesano? Foi no contacto com os sacerdotes da sua diocese, ele cuidava a sua formação depois da ordenação e viu que muitos deles queriam servir a Igreja fora da sua diocese, servir a Igreja missionária, ir para lugares onde Cristo não era ainda conhecido. E perante a abundância de sacerdotes e também este desejo missionário, ele pensou em criar um instituto que permitisse a estes sacerdotes diocesanos ir em missão. E assim aconteceu. Em 1901 foi a fundação, em 1902, depois de uma preparação, ele enviou o primeiro grupo de missionários para o Quênia, para a África, e sucessivamente a missão foi-se estendendo a outros países, nações da África Oriental. Em seguida, a Etiópia, em 1912, Sim. A Tanzânia, em 1919, e Moçambique, em 1925, o país onde eu sou missionário praticamente há mais de 22 anos. E a característica própria desta congregação, desta família missionária, é a evangelização. A primeira evangelização ad gentes. Nós começamos na África, depois, já nos anos 40, a América Latina, incluindo Brasil, e em seguida a Ásia. A Ásia, portanto, e a Europa. Sim. E a nossa presença em Portugal está muito ligada a Moçambique, é posterior a Moçambique. Quando os primeiros missionários chegaram a Moçambique, eles viram a dificuldade que tinham, por exemplo, na língua, a necessidade de uma preparação prévia para ir para a missão, sendo a língua oficial de Moçambique o português. Também, Moçambique era colónia de Portugal, para questões burocráticas, era necessária uma presença em Portugal. Mas, sem dúvida, que a razão principal, do ponto de vista missionário, é a formação de missionários portugueses para enviar para Moçambique e também Sim. para outras nações. E também, e já na altura, o desejo de formar missionários moçambicanos para Moçambique e para o mundo. Sim. Portanto, a nossa presença em Portugal remonta a 1943, portanto, acabamos de fazer 75 anos de presença em Portugal, e começou aqui em Fátima, que Sim. é também uma novidade. Fátima
não havia a presença de nenhuma congregação religiosa, estávamos ainda nos inícios, desenvolvimento, e os missionários da Consolata fixaram-se aqui, e o fundador, Padre João de Marco, deu também um grande contributo à difusão da mensagem de Fátima no mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Então, a presença em Portugal é uma presença ligada à formação de missionários, e Moçambique, nestes 75 anos da presença da Consolata em Portugal, recebeu 46 missionários portugueses formados em Portugal, portanto, sacerdotes e irmãos religiosos, e animação missionária, a dinamização da igreja local para a missão universal. Por que Consolata, missionários da Consolata? O nome é o nome italiano, aliás, piemontês, mas a tradução em português seria Consolação. Sim. É levar a consolação de Jesus ao mundo. Nossa Senhora da Consolata é um título que Maria tem, Nossa Senhora da Consolação. E o nosso fundador era reitor do Santuário de Nossa Senhora da Consolata, Nossa Senhora da Consolação, na cidade de Turim. Daí que ele quis dar a este instituto o nome da Mãe de Jesus, Sim. que ela também é a primeira missionária, no sentido de que, depois do anúncio da encarnação, foi a Maria, a Isabel, levar o anúncio da encarnação do Salvador. E Maria, de facto, é mãe dos missionários, mãe dos apóstolos. Vocês têm uma frase que é: Consolata, um abraço entre a fé e a vida. Sim, é uma frase muito feliz, porque bom, missão é encontro, né? Sim. E quando nos encontramos, nos abraçamos, né? É um gesto visível, físico, que representa um sentimento de encontro, de proximidade, de fraternidade. Então, o abraço entre a fé e a vida é um apelo também a viver a nossa fé concretamente, não haver uma dicotomia entre fé e vida. Portanto, a fé nos compromete, nos responsabiliza, nos torna também missionários, Sim. discípulos missionários. Outra aspecto importante é, não podemos falar de evangelização sem enculturação. Sim. Eu penso que o Evangelho não pode chegar num sítio e não tomar em consideração a realidade cultural do lugar. Então, esse abraço entre a fé e a vida é a enculturação. Os valores do Evangelho que se encarnam numa determinada cultura. Purifica elementos negativos da cultura, mas também assume na vivência da fé e na experiência eclesial valores próprios da cultura de um povo. Se não fosse assim, seria uma imposição. Sim. E uma sobreposição. Então, a evangelização é encontro de culturas, é encontro com a vida, é enriquecer-se reciprocamente, dar e receber. Sr. Bispo, fale-nos agora um pouquinho de si. De onde é que é natural, a sua família, se tem irmãos? Então, eu nasci em Albergaria dos Dozo, uma aldeia muito próxima de Fátima, Sim. Concelho de Pombal, distrito de Leiria. Nasci em 30 de novembro de 1966. Uma família simples. Tenho apenas um irmão mais velho. E foi neste contexto familiar que cresci na fé, nos valores, e desabrochou também a minha vocação. Sim. Sem imposição nem condicionamento. Foi uma escolha própria. E muito jovem, depois de ter conhecido os missionários da Consolata, sobretudo os testemunhos dos missionários que encontrei, que vieram na minha escola, falar das missões, do ser missionário, então decidi querer entrar no seminário. Informei os meus pais, não ofereceram resistência, apenas me chamaram à responsabilidade. Sim. E depois entrei e fui fazendo caminhando ao longo de um iter formativo muito longo, prolongado, que me levou a vários lugares e ao sacerdócio. E fui ordenado em Fátima, aqui no dia 30 de julho de 1994. Antes de ser ordenado bispo, destacou-se também na sua ação missionária em Moçambique, certo? Sim, eu trabalhei sempre como missionário em Moçambique, ou fundamentalmente em Moçambique. Eu em Moçambique cheguei em 1992, portanto ainda antes da ordenação sacerdotal. Sim. Eu terminei os estudos da formação sacerdotal
em 1992 e depois pedi para fazer uma experiência de 2 anos em missão. Não era para provar nada, não era para experimentar nada, não era porque tivesse dúvidas, não. Eu sempre achei que era necessário um tempo que permitisse uma preparação para a missão concreta. Sim. Com o estudo da língua, da cultura, de modo que depois se pudesse continuar a trabalhar no mesmo contexto, já como sacerdote, mas já com essa preparação prévia, que é muito mais fácil ser feita antes de ser sacerdote. Não temos compromissos. Então, eu tive essa possibilidade de fazer esse estágio pastoral durante 2 anos em Moçambique. Eu não escolhi Moçambique, estava disponível. Sim, a África, sim. E, graças a Deus, escolheram, me destinaram a Moçambique. E aí fiz a profissão perpétua, fui ordenado diácono, vivi o diaconado lá e vi praticamente para a ordenação sacerdotal. Depois, de 94 até 99, estive em Roma, continuei os estudos, e em Moçambique, como sacerdote, de modo continuado, sem interrupção, estou desde 1999. Portanto, são 20 anos como sacerdote, mais 2 como diácono, seminarista, portanto, 22 anos. Quase, é uma vida. É quase uma vida, sim. Senhor Bispo, quais foram os desafios enquanto religioso que encontrou em Moçambique? Bom, os desafios foram bastantes, né? Eu penso que o desafio primeiro, quando chegamos, é o esforço de adaptarmos à realidade, né? Não querer chegar logo e começar a fazer, não. Conhecer o chão que pisas, né? Sim, sim. Então, o grande desafio, que é um desafio que não termina, não tem períodos, fases, mas que é muito importante no início, é a adaptação à realidade. O estudo da língua, das línguas locais, e foi o meu esforço. Eu trabalhei os primeiros anos da minha vida missionária no Niassa, norte de Moçambique, o estudo da língua macua, de modo a poder comunicar com as pessoas. Sim. Também os hábitos, os costumes, para nós entendermos, compreendermos como as pessoas se comportam e de como nós também nos devemos comportar sim. em relação a elas em várias situações. Então esse foi o primeiro esforço e o primeiro desafio. O segundo desafio, sem dúvida, foi aquele de tornar-me sempre disponível para tudo aquilo que fosse chamado a fazer. Sim. E algo que sempre me preocupei foi poder chegar àqueles que estão mais longe, àquelas comunidades onde a presença do sacerdote, do missionário, era pouco frequente. Portanto, não preocupar-se com aqueles que estão mais próximos, mas com aqueles que estão mais longe, na periferia. Seja na periferia de uma grande cidade, como na periferia de uma zona rural, que são aquelas comunidades mais distantes, e em Moçambique as distâncias são muito, muito grandes. E depois também o desafio da educação. Sim. Com os meus colegas, onde estive nas várias missões, demos muita importância à educação da juventude. Eu, quando cheguei em Moçambique, o país estava numa situação muito difícil, porque saía de uma guerra civil, todas as infraestruturas escolares estavam destruídas, ou nunca existiram em algumas zonas. Então, fazer chegar a escola às pessoas, abrir uma escolinha, quando a escola já havia, preparar as crianças para o ensino primário, uma escolinha, de modo que pudessem começar a aprender, a familiarizar-se com o português e também socializar-se, né? Biblioteca, para os alunos poderem estudar, fazer as suas pesquisas. Quando começou já a haver computadores, uma sala de informática. Então, os internatos para os alunos das aldeias mais distantes poderem ficar e estudar e só voltar a casa no período das férias. A questão da educação foi um desafio que senti como prioritário. Sim. Porque não se pode formar o cristão se não se forma o homem. É verdade. É verdade. Bons cristãos e bons cidadãos. Enquanto religioso, partilhe connosco alguns casos que o marcaram para a vida. Foram muitos. Mas, começando pelo início, me marcou muito o espírito de reconciliação próprio
dos moçambicanos. Eu cheguei a Moçambique em outubro de 1992, quando a assinatura do Acordo de Paz entre a Frelimo e a Renamo. O país saía de 12 anos de guerra civil, uma guerra sangrenta, violenta, que causou muitas mortes, muito sofrimento, muitos refugiados, e foram praticados crimes de uma parte e de outra. Ora bem, a dúvida era como é que o país vai se reconciliar, como os cidadãos se vão perdoar, aqueles que perderam os seus familiares, e não houve nenhuma família que não tenha perdido alguém nesses 12 anos de guerra violenta. Ora bem, aquilo que podia ser dúvidas, incógnitas, se resolveram. As pessoas se perdoaram, as pessoas se reconciliaram. Estou a falar as pessoas, cidadão, não estou a falar os partidos, os políticos. Estou a falar a gente simples, perdoou, aceitou de volta os guerrilheiros, aqueles que tinham, da parte das forças de segurança, também usado violência em relação à população. Houve uma reconciliação, não houve vingança, houve um espírito de paz, e sem dúvida que aí a Igreja teve um papel muito importante. Não só para alcançar os acordos de paz, mas também criar aquele ambiente de pacificação, de reconciliação. Isso me impressionou muito. Depois, outra característica, outros factos, é, por exemplo, ver que em algumas zonas bastante distantes, onde a Igreja esteve ausente, porque os missionários foram mandados embora durante a guerra, a fé manteve-se viva. Isto é, os cristãos assumiram na sua mão a Igreja, uma Igreja de todos e para todos, e tornaram-se missionários de si mesmos, das suas comunidades. E isso é um testemunho muito grande. Ver que onde a Igreja esteve ausente, a Igreja institucional, falo dos missionários, da Diocese, durante muitos anos, e não falo de poucos anos, falo de 20, 30, 40 anos, as comunidades não morreram, mas mantiveram-se vivas. Esses são os factos que mais sensibilizaram e mostram também, nós muitas vezes falamos de África, acentuando as coisas que não vão bem, os aspectos negativos, mas, particularmente em Moçambique, o esforço para reconciliar-se e também a responsabilização dos leigos na vida da Igreja, para mim foram as coisas que mais me tocaram e são para nós também um exemplo que, porque aqui uma paróquia sem padre quase que não é paróquia, uma comunidade sem sacerdote, não. A Igreja não é só o padre, a Igreja é o povo de Deus, e o povo de Deus tem maturidade e responsabilidade para levar para a frente a vida da Igreja. Podemos dizer então que os moçambicanos são pessoas muito ativas. Dentro da Igreja, sem dúvida, ativas, porque exprimem com muita alegria a sua fé e não têm aquela vergonha de dizer-se católicos e, sobretudo, são missionários. Isso é um aspecto muito positivo, né? Essa identidade religiosa, não é só dos católicos, né? E também a tolerância e a convivência, digamos assim, harmoniosa entre as várias confissões religiosas e os vários credos, que é um aspecto também muito importante. Enquanto em outros países a religião divide, em Moçambique, graças a Deus, não temos essa situação. Isso é muito importante. O Sr. Bispo foi ordenado pelo Papa Francisco, 22 de março, como Bispo da Diocese de Tete. Gaudio et Spes, Alegria e Esperança, é o lema que escolheu para o seu episcopado. Explique-nos o porquê da escolha deste lema. Sim, foi eleito Bispo de Tete em 22 de março de 2019, uma data muito importante, talvez iremos falar à frente dos catequistas mártires de Rio. Foi nessa data que é o aniversário do massacre dos catequistas no Centro Catequético de Rio, cujo processo de beatificação e canonização está em curso e do qual sou postulador. Portanto, a data em si é significativa para mim e para a Igreja em Moçambique. Depois fui ordenado bispo, então, em 12 de maio, em Tete. Escolhi, quando o bispo é escolhido, a primeira coisa que tem que fazer, além de aceitar dizer sim,
não é uma obrigação, mas Sim. pronto, é uma responsabilidade, é escolher um brasão, portanto, um símbolo, Sim. e um lema, um mote, né? Então, espontaneamente veio a alegria e a esperança. Gaudium et Spes. Por que razão, em latim? Por que razão? Bom, porque a alegria e a esperança fazem parte do DNA do cristão. Um cristão que não é alegre, não tem esperança, não é cristão. É verdade. Não é cristão. Portanto, esta alegria, esta esperança vem da fé. Sim. Não vem de outras coisas. Portanto, essa foi a primeira razão. Depois, eu sou uma pessoa alegre e tenho esperança. Sim, não? já se notou. Então, depois, a segunda razão tem a ver com o Concílio Vaticano II. Os meus estudos de especialização, naturalmente, foi sobre o contributo dos bispos de África no Concílio Vaticano II. Sim. E um dos documentos mais importantes, das constituições conciliares, tem como título Gaudium et Spes, alegria e esperança. E é o início, as minhas palavras deste documento, diz que a alegria e as esperanças do mundo são as alegrias e esperanças da Igreja. Portanto, a Igreja se identifica com o mundo. E essa Constituição Conciliar fala da relação, do diálogo, da colaboração entre a Igreja e o mundo contemporâneo. De facto, o Concílio Vaticano II abriu portas para este diálogo no mundo em transformação, em mudança. Então, a razão tem a ver também com o Concílio Vaticano II, com o qual me identifico e da qual a nossa Igreja recebeu muito, e concretamente com este documento, Gaudium et Spes. E depois também com o Papa Francisco, o seu documento programático, a primeira encíclica, chama-se A Alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium. Então, no qual, de facto, ele nos desafia a ser uma igreja em saída, uma igreja missionária, discípulos missionários. Então, foi olhando a necessidade da igreja ser alegre e comunicar a alegria que é Cristo e ser uma presença de esperança entre os povos, que eu escolhi. Depois, inspirando também no Concílio Vaticano II e no magistério do Papa Francisco. O que é que mudou na É o nosso grande exemplo para nós, não é? É verdade, é o nosso exemplo. Grande missionário. O que é que mudou na sua vida após esta nomeação? Muito e pouco. Muito porque, de facto, com a ordenação episcopal, e quando nós nos tornamos responsáveis de uma diocese, é como um casamento, né? Tu casas uma esposa que é a diocese, que é a diocese tete. Portanto, hoje, embora o bispo não deve só olhar a sua diocese, mas enquanto sucessor dos apóstolos, enquanto membro do colégio episcopal, toda a Igreja deve responsabilizá-lo e deve ter uma atenção a toda a Igreja. Mas é evidente que és pastor de uma igreja particular, de uma igreja local. Então, sem dúvida que há uma ligação quase que até por muitos anos, uma sedentarização, podemos dizer assim. Já não sou missionário para andar numa outra diocese, para andar num outro país, numa outra nação. Então, isso mudou. Portanto, o espaço de ação. Claro, com todas as responsabilidades que tem, que não são poucas, nisso mudou. Não mudou o meu modo de ser, nem a minha posição, nem o modo de estar, não. Por isso é que digo que mudou pouco. Me sinto missionário na mesma, não de uma paróquia, de uma missão, de uma diocese, que é bastante vasta. Com certeza. A diocese de Tete tem uma superfície superior a Portugal, continental e insular. Nós temos 102 mil quilómetros quadrados. É uma missão, um território bastante vasto, com 3 milhões de habitantes, dos quais 25% são católicos, cerca de 750 mil batizados. E pronto, é pastor desta igreja, que tem muitos desafios, e para o qual devemos dar o melhor, né? Dar o melhor das nossas capacidades e das nossas energias. Sr. Bispo, estando há tanto tempo em Moçambique, sendo que o seu coração também já é moçambicano? Sem dúvida, sem dúvida. Não é só pelo número de anos que estamos lá, eu posso estar lá muitos anos e não me sentir ligada afetivamente e efetivamente a esta realidade. Sim, sem dúvida, me sinto muito bem em Moçambique. Fui bem acolhido desde o início, nunca tive nenhum problema, mas pelo facto de ser branco,
pelo facto de ser português, Sim. apesar de um certo ressentimento que existe em relação ao tempo colonial, tem aspectos negativos, mas também aspectos positivos, que as pessoas sabem ver. Sabem ver. E, concretamente, em Tete também, uma região que sofreu muito com a guerra colonial, onde foram cometidos alguns massacres e há um certo ressentimento, foi muito bem recebido. Eu, em Tete, nunca trabalhei. Trabalhei noutras dioceses, mas, como digo, eu penso que as pessoas olham ao teu coração, Sim. como és, e eu, de facto, digo que não é que me sinto moçambicano porque me sinto bem acolhido. Eu sinto-me bem acolhido porque também é fruto do esforço e de identificação que tenho em relação às pessoas, ao território, à cultura. Então, nesse aspecto, sim. Amando muito Portugal e com certeza. nunca renegando as raízes. Então, a primeira parte do nosso programa chegou ao fim. Com certeza está a conhecer também um bocadinho da ação missionária dos missionários da Consolata em Moçambique, mas também de todo o trabalho aqui que o Sr. Bispo vai realizando. Fico para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa. Hoje o nosso tema é Alegria e Esperança, em que temos aqui o Sr. Bispo de Tete, Dom Diamantino. Dom Diamantino, qual é a situação hoje da Igreja em Moçambique? A situação da Igreja em Moçambique não é muito diferente daquela que encontrei em 1992. Como disse, é uma igreja que já tem a sua história, uma tradição. Claro, mudando a sociedade, mudando o contexto também, aquela que é a presença da Igreja também tem que se adaptar aos tempos. Mas é uma igreja que, do ponto de vista numérico, não é maioritária. São 27% da população moçambicana que é católica. 20%, 22% de outras igrejas, de várias denominações, 20% de muçulmanos, e os restantes seguem a religião tradicional, ou não têm religião nenhuma. Então, a igreja em Moçambique, apesar da sua expressão numérica não ser maioritária, mas tem um peso e uma influência que vai além da sua expressão estatística numérica. Quer dizer o quê? Que é uma igreja que está presente em todo o território. Em todo o território, de norte, sul, de este a oeste. Está presente nas cidades, está presente nas aldeias. É uma presença capilar. Isto já lhe dá, digamos assim, uma força grande, né? De conhecer a realidade no seu conjunto. Não é fácil um país tão grande, com tantas diferenças e assimetrias regionais. Depois, é uma igreja que passou por fases, momentos muito diferentes. No tempo colonial, sem dúvida, era uma igreja que tinha as suas facilidades, que não sempre conseguiu ser profética e denunciar aquilo que eram os males do colonialismo, embora isso foi feito pelos missionários. Depois da independência, passou por um momento de purificação. O regime marxista-leninista, de facto, dificultou muito a ação da Igreja, com as nacionalizações dos bens, das estruturas, das obras. Muitos missionários tiveram que deixar o país, os seminários foram encerrados, mas foi um momento, de facto, de purificação, de ficar com o essencial, que é o Evangelho, e com os cristãos que tinham fé firme e que, neste contexto, deram um testemunho grande. E a Igreja aí teve uma mudança, tornou-se uma Igreja não ministerial, fundada sobre as pequenas comunidades cristãs e sobre os ministérios, serviços prestados pelos leigos, em que o sacerdote é animador de animadores. Não é o centro, mas o companheiro, aquele que acompanha, que dinamiza. Então, um protagonismo muito grande dos leigos. Depois veio a Guerra Civil, e aí a Igreja teve um papel profético muito importante, porque desde o início apelou à paz, à reconciliação, quando estas palavras eram tabu. Eram tabu. E conseguiu. Depois da independência, depois da reconciliação, dos Acordos Geral de Paz de 1992,
na sociedade continuam a ter um influxo muito grande, do ponto de vista da reconciliação e também já a sua colaboração num setor importante como é a educação e a saúde. Esse tempo de emergência já passou. Hoje o país já tem a situação socioeconómica mudou um pouquinho, né? O governo já responde a muitas daquelas suas necessidades básicas da população, embora haja muitas dificuldades, muitos problemas. Então o papel da Igreja hoje qual é? É aquela de continuar a ser luz, de chamar a atenção ao governo daquilo que são as necessidades do povo e também ser uma voz profética, embora não seja fácil, né? Porque ninguém gosta de ouvir as verdades, né? É verdade. E então a palavra da Igreja dos bispos é muito forte, é escutada, embora haja muitas vezes dificuldade de aceitação daquilo que são as propostas da Igreja ou também as críticas da Igreja. Mas, como eu digo, há outros desafios internos e externos que a Igreja tem que vencer. E o Papa Francisco, na visita que fez a Moçambique recentemente, em setembro do ano passado, além de apelar à paz, à reconciliação, também mandou mensagens para dentro da Igreja. Muito importante a formação dos nossos leigos, dos nossos sacerdotes, dos nossos religiosos, das nossas religiões. Não basta ter só mais padres, mais irmãs, mas padres e irmãs identificados com Cristo e com a missão da Igreja. Depois, também, o desafio grande é aquele económico, né? De criar as condições para a Igreja se autossustentar, não depender só de fora. Então, o esforço também dos cristãos sentirem-se corresponsáveis nas necessidades da Igreja e contribuir para aquilo que é as necessidades dela. Desafios externos, sem dúvida que ter uma presença ativa, efetiva nas periferias da cidade que cresce, no mundo urbano, onde as seitas são muito ativas e presentes. Há, de facto, uma invasão de seitas, de movimentos de vários tipos, que, aproveitando-se da situação de desespero das pessoas, sobretudo nas periferias da cidade, e fazem um proselitismo muito forte e há trânsito religioso da Igreja Católica para estas igrejas, onde as pessoas muitas vezes, de facto, depois encontram uma desilusão, porque aquilo que esperavam, riqueza, trabalho, sorte no amor, foi uma promessa vã. Então voltam, ou então ficam desacreditadas com a religião, né? Então, esse é um grande desafio, responder às seitas. E como é que se responde às seitas? Não é fazendo guerra com ninguém, a ninguém, é apenas marcar presença na periferia das cidades e ir ao encontro das pessoas e falar de Jesus, e procurar, de facto, escutá-las e passar-lhes a mensagem do Evangelho, sobretudo com o testemunho. Daí o desafio do Papa Francisco de ser uma igreja da visitação, uma igreja em saída, é muito importante. É isso que eu estou a insistir com os sacerdotes, com os missionários que trabalham na minha diocese. Estamos a ver um ano missionário, não vivemos só o mês extraordinário missionário, mas todo um ano missionário, onde um dos aspectos importantes é sair, ir visitar as famílias para levar Jesus e conhecê-las, e convidar aqueles que estão afastados a vir na igreja, ser igreja em saída. Há bocadinho falámos dos mártires do Guiúa, é isso? Quem são esses catequistas mártires do Guiúa? Os catequistas mártires do Guiúa são leigos, homens, mulheres, alguns adolescentes, catequistas, que estavam no centro, em formação no Centro Catequético do Guiúa. O Centro Catequético do Guiúa situa-se na diocese de Inhambane, no sul do país, e é um lugar de formação para catequistas, mas formação prolongada, durava 2 anos, e em que toda a família está em formação.
Por isso a família deixa a sua aldeia, a sua paróquia, e se transfere para lá, tem a sua casa. É uma formação de ponto religioso, bíblica, catequética, e humana também, e profissional. E, então este centro catequético se situava numa zona onde a guerra era muito ativa. Estou a falar da guerra civil. Sim. E tinha sido encerrada em 1987 em consequência de um ataque que houve ao centro, no qual foram raptadas algumas famílias e morreu um catequista durante o ataque, o Pérez Manuel. Esse é um dos catequistas que está no grupo dos mártires de Dioa. O centro foi encerrado por falta de condições de segurança, só que
do centro. Tive a necessidade porque a 120 km ali, de modo efetivo, sem dúvida. Sou o programa que Foi ser o coração com a oradora e ver petismo e sim. Celebrei leituras, mas os acolhe, esperança. Portanto, foi uma experiência em Portugal. E posso ir, senhor? De chá. Por quais os objetos? Então, gotas de amor. Climático, e periférico. Então, da população tem um papel muito bem apoiada por leis tendo apoio das pessoas, as crianças, para os tem à frente missionários pobres, são os Sim. pais desses anos. Tem aqueles sinais, embora não moçambicano não é fácil. De amor, que de fevereiro, sábado, aqui em Fátima, participamos. Aliás, Exato. convidámos
Será um momento artista, Sim. não é? Borja. Pode, de uma forma No santuário. exata, ajudar estes irmãos então, da nossa ajuda e por esta missão, por este povo, que nós também nos possamos fazer. Uma viatura sem... Obrigada por aqui no nosso programa. Desejar-vos uma frente que chega a muitos e, sobretudo, os cristãos e a vida de sentirmos Da Canção Nova, agradecer a chegar à sua casa.